Continuação do capítulo 9. Aprender ou não aprender? Mãe! Os olhos de John Michael estavam sombrios e sérios. Uma criança brilhante, naturalmente. Meu filho de 12 anos de idade tinha uma mente que funcionava a todo vapor, explorando e ocasionalmente confundindo as palavras. Sim, Michael? Perguntei. Tenho uma dúvida. As pessoas que são pobres de verdade, começou ele lentamente, elas parecem que estão na puberdade, certo? Bem, como você pode imaginar, gentilmente corrigi o engano e tivemos uma conversa significativa sobre a situação das pessoas que morrem de fome ao redor do mundo. Certo, aquilo era o que deveria ter sido feito. Em vez disso, explodi em gargalhadas. Puberdade? Gritei, tentando manter a voz baixa. Você quer dizer pobreza? Sim, isso, ele me olhou. O que eu disse? Expliquei ao meu filho a diferença entre as duas palavras e nós dois demos uma boa risada. De fato, descobrimos um código para sua iminente adolescência. Acho que estou com uma espinha, ele disse, alguns dias depois, quando examinava um pequeno inchaço no queixo diante do espelho do banheiro. Fique calmo, Michael. Era o seu primeiro defeito genuíno. Dei um tapinha em suas costas e o parabenizei. Você está finalmente entrando na pobreza. Momentos propícios para o ensino. Aquelas ocasiões na vida quando a verdade aparece de súbito, dando-nos a chance de crescer, aprender ou não aprender. Eis a questão. Pois quando somos corrigidos, repreendidos ou castigados, temos uma escolha. Podemos recebê-la ou recusá-la. John Michael poderia ter se ofendido pelo meu descaso com seus sentimentos durante o seu engano vocabular. Ele poderia ter saído e batido a porta. No entanto, escolheu receber o meu esclarecimento com bom humor e, ao fazê-lo, abriu a porta para a conversa entre mãe e filho sobre um assunto não muito fácil de abordar. Quanto a mim, aprendi uma lição muito necessária. Não devo me levar tão a sério. Michael ensinou-me a rir e a aprender com meus erros em vez de tentar me esconder deles. A verdade é que todos nós ficamos confusas às vezes. A maioria das pessoas é rápida em dizer que não são perfeitas, contanto que participem de conversas específicas. Mas quando alguém aponta uma falha em nossas vidas, não ficamos tão calmas. E diferentemente do temperamento bom do meu filho, não riremos da crítica também. Pelo contrário, ficamos todas constrangidas e ressentidas ou ficamos com armas em punho e não medimos palavras no esforço de liquidar as teorias a nosso respeito. Isso não é verdade, dizemos enquanto ouvimos as explicações. Quando isso não funciona, partimos para a ofensiva relacionando os erros dos outros. Irmão, deixe-me tirar o argueiro que está no teu olho, dizemos como aquele homem descrito por Jesus em Lucas 6,42, sem atentar para a trave em nosso próprio olho. Mas Marta não agiu assim quando Jesus a corrigiu, naquele dia na sala de estar. Ou pelo menos é isso o que penso. Quando ele comentou, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não foi registrada nenhuma frustração feita por Marta. Nenhuma resposta alvoroçada. De fato, o incidente termina com as palavras repreensivas de Jesus. A Bíblia não nos conta como Marta reagiu naquele dia, mas estou convencida de que Marta recebeu a repreensão de Jesus com humildade e aprendeu com ela. Creio que seu coração estava disposto a aprender, pois nada mais poderia explicar sua transformação misteriosa na Marta de João 11 e 12. Nesses dois capítulos, vemos uma mulher completamente diferente daquela encontrada em Lucas 10, do 38 a 42. Bem, ela ainda era insistente, um pouco impaciente e prática demais para seu próprio bem. No entanto, como temos visto, também havia uma terna vulnerabilidade que não existia antes, uma nova fé, um novo tipo de intimidade com Jesus que somente surge quando recebemos e colocamos em prática a correção de Deus.
Já mencionamos a transformação de Marta no capítulo Lições de Lázaro, mas eu gostaria de enfocar as mudanças que vemos em João 11, pois elas pintam o retrato de uma mulher transformada através de um coração disposto a aprender. Em primeiro lugar, Marta deixou uma casa cheia de convidados e apressou-se para ver Jesus. Antes era uma mulher que costumava ser obsessiva quanto à hospitalidade, o que a teria feito deixar a casa cheia de visitantes? O mais estranho é o fato de que Marta, muito provavelmente, era a primogênita. Ela foi acostumada a ser a mais forte. Ela já havia sido o pilar da família antes e, em meio a tanta dor, certamente sentiria a necessidade de sê-lo novamente. Entretanto, quando Jesus chegou a Betânia, em vez de aguentar firme, Marta deixou de lado suas obrigações e correu em direção ao Senhor. Senhor, disse Marta a Jesus, em João 11, 21, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Suas palavras verteram junto com a dor e confusão. Mais tarde, essas mesmas palavras foram usadas por Maria para manifestar sua dor. Entretanto, apenas Marta disse uma coisa a mais. Sem nenhuma interrupção ou pausa, ela acrescentou: mas também, agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 22. Fé. Era esse o diferencial. Em vez de chorar como uma criança exigindo que Jesus fizesse as coisas do jeito dela, Marta declarou sua fé. Manifestou a convicção de que Jesus poderia fazer tudo o que fosse necessário. Não havia mais argumentações do tipo: dize-lhe, pois, que me ajude. Naquela ocasião, ela não estava mandando Jesus fazer algo. Pelo contrário, humildemente deu a Jesus a autoridade e o ensejo para decidir o que fosse melhor. E foi esse coração aberto e receptivo que Jesus revelou-se em toda a sua glória. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Perguntou Jesus a Marta em João 11, 25, 26. Ela respondeu: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 27. Os estudiosos dizem que essa declaração é uma das afirmações de fé mais incríveis da Escritura, pois resume essencialmente quem Jesus era e é. Essa manifestação criteriosa não veio de contemplativa e sensível Maria, mas da organizada e atarefada, mas receptiva Marta. Agora, livre da sombra da dúvida e do egoísmo, Marta era uma mulher cujos olhos estavam abertos. Ela sabia quem era Jesus, não apenas um bom homem ou um professor fascinante, mas o verdadeiro Filho de Deus. Ela o proclamou como Cristo, seu Messias. Mas além da compreensão teológica de Marta, encontro no versículo 28 a mudança mais doce de todas. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Espere um minuto. O que aconteceu com a rivalidade das irmãs que vemos em Lucas 10? Não havia mais ressentimentos. Não havia mais nenhuma forma de competição. Marta não apenas sentia a dor da perda de seu irmão, mas também solidarizava-se com a dor de sua irmã. E naquela hora, em lugar de afastar Maria dos pés de Jesus, Marta os indicava. Estava claro que essa não era a mesma mulher que vimos antes naquela casa em Betânia. Não existia mais a ansiosa e exigente rainha de tudo. Em seu lugar ficou uma mulher com um coração transformado. É o tipo de coração transformado que todas nós desejamos, mas passamos a maior parte da vida nos perguntando como alcançá-lo. Creio que ganhamos um novo coração do Senhor, da mesma maneira que Marta, sendo receptivas ao ensino. E ser receptiva ao ensino envolve 3 coisas: estar disposta a ouvir, agir conforme o que ouvimos, corresponder à disciplina. Você tem ouvidos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Durante centenas de séculos, todas as manhãs, os judeus religiosos têm recitado
Deuteronômio 6,4. Esse versículo abre o Shema, a principal confissão de fé do povo judeu. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6,5. Shema. A presente palavra hebraica significa ouve tu, e é também uma palavra para nós. A Escritura contém a grande verdade, palavras poderosas que podem mudar a vida se estivermos dispostas a Shema, dispostas a ouvir. Infelizmente, parece que o povo de Deus sempre teve problemas para ouvir. Talvez seja hereditário. Muitas vezes lemos no Antigo Testamento sobre os esforços de Deus para comunicar-se com seus filhos teimosos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. Deuteronômio 1:43. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. 2 Coríntios 24:19. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. Neemias 9:30. Não é difícil enxergar um padrão aqui. Quase desde o início dos tempos, o povo de Deus se opõe à obra transformadora de Deus ao recusar-se a ouvir, ao tirar a voz divina da sintonia. Fazemos a mesma coisa quando nos recusamos a prestar atenção à voz do seu Espírito em nossas vidas. Algumas vezes a recusa para ouvir é deliberada. Não queremos enfrentar o que achamos que Deus tem a dizer. Outras vezes penso que é quase inconsciente. Vivemos em estados de recusa, pois não conseguimos mais desempenhar nenhuma tarefa que o Senhor deseja que façamos. Às vezes, permitimos convenientemente que a voz de Deus seja suprimida pela confusão de nossa existência diária. Recusamos ouvi-lo, nos ocupando demais com a leitura bíblica e a oração. É quase como se fôssemos crianças insubordinadas que tapam os ouvidos, batem o pé e começam a zunir bem alto, justamente para não ouvirem o que os pais estão tentando lhes dizer. Independentemente do modo como fazemos, o resultado final é o mesmo. Quando nos recusamos a ouvir o Senhor, nós o excluímos. Negamos ao Senhor a oportunidade de nos ensinar, de transformar nossas vidas e de trabalhar através de nós para transformar o mundo. Certamente é por essa razão que Jesus recompensa o ato de ouvir. Por repetidas vezes, o chamado da trombeta de Cristo entremeia os evangelhos, repetindo as palavras do Shema. Quem tem ouvidos, ouça. E por 8 vezes em Apocalipse, Jesus instrui sua noiva, a igreja, a ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sem sombra de dúvidas, o Senhor ainda fala hoje, através das Escrituras, através de nossas circunstâncias, em nosso coração, através da voz do Espírito Santo. Nós podemos ouvi-lo se desistirmos da rebelião e da recusa. Podemos ouvir sua voz e, quando a escutarmos atentamente, ele vai nos ensinar. Quem tem ouvidos, ouça e preste atenção.